Me chamo Natália Celau e o título do meu projeto é Lugares de Memória de Cabra Marcado para Morrer, Imagens e Sons de Histórias Brasileiras. O projeto, então, ele tem como objetivo estudar a conformação de lugares de memória em Cabra Marcado para Morrer, desde seu lançamento em 1974, como posteriormente, assim como as demais críticas e produções relacionadas ao mesmo. A obra Cabra Marcado ela foi dirigida pelo Eduardo Coutinho e teve seu início em 1964, mas ela precisou ser interrompida por conta do regime civil-militar. Ele ia, naquela época, contar a história de João Pedro Teixeira, assim como de seu assassinato, que era um líder camponês, né, da Liga Camponesa de Sapé. 20 anos depois, ele decide, então, ele empreende a tarefa de reunir a mesma equipe, locações e os próprios personagens reais para dar continuidade narrativa do filme que havia ficado inacabado. Coutinho adotou uma abordagem que combinou vários elementos, como a telereportagem, o cinema direto e o próprio documentário tradicional, com o objetivo de codificar essas memórias ditas coletivas e subjetivas que permeiam a história. No primeiro momento da pesquisa, então, eu trabalhei bastante com as obras relacionadas ao próprio período de lançamento do Cabra Marcado para Morrer. Então, surgiram nomes como Jean-Claude Bernardet, que já em 1985 trouxe à tona a importância de Cabra Marcado para o debate da memória e a retomada dessas histórias ditas derrotadas, assim como Marilena Chaui, que em 1984, né, mesmo ano de lançamento do filme, trouxe também à tona a importância do Coutinho e de práticas que ele abordou como a humanização dos indivíduos. No segundo momento, eu fiz uma análise a partir dos anos 2000, então relacionadas a essas obras de crítica e demais fatores. E aí nessa surgiram nomes como Ismael Xavier, Cláudia Mesquita e Consuelo Lins, destacando a continuidade do legado de Cabra Marcado, enquanto um indicador de novos caminhos para o documentário brasileiro. E a partir, né, de fatores, obviamente, como a abdicação do Coutinho dessa autoridade diante das câmeras, na confiança que ele estabelecia na construção de uma história coletiva, de uma narrativa coletiva aberta aos encontros possíveis, por mais contraditórios que eles pudessem vir a ser. Além de outros nomes, eu usei também a obra do Fernando Duarte, né, chamada Fernando Duarte, o Mestre da Luz Tropical, que foi feita pela Cinemateca Brasileira em 2010, trabalhando bastante a questão do restauro e também da memória, que acabou encaixando bastante com o meu tema. E, por fim, foram utilizados autores como o Pierre Nora e Michel Pollack, que trabalham, então, novamente nessa questão da memória, principalmente dos enquadramentos da memória, pois a gente entende que o cinema, assim como as críticas feitas a ele, podem ser entendidos como os lugares de memória, uma vez que eles são múltiplos, são vivos, são permeados por escolhas, como o enquadramento, né, que traz à tona a qual grupo ele vai possibilitar a expressão pública. Quanto às conclusões, foi entendido que, tanto na história quanto no documentário, não existe um real totalmente verídico e confiável. A gente sempre parte de pontos de vista, de recortes, de contextos, os quais acabam por importar muito. Então, no filme, nesse caso, né, a gente constrói a memória a partir do presente em questão, tendo como fundamento uma proposta de um cinema que pensa, que demonstra rupturas, continuidades, problematizações por ambos os lados, né, tanto de quem filma quanto de quem é filmado. E nas palavras do Lima Júnior, lá em 1974, o cinema do Coutinho talvez seja especial justamente por isso, né? Por essa cumplicidade dele com a vida. Então, portanto, ao renunciar dessas diversas seguranças que eu mencionei anteriormente e confortos, né, para deixar a realidade ser produzida a partir desses fatores mais múltiplos, mais abertos, a gente percebe que inegavelmente, o Coutinho trouxe consigo novos caminhos para o documentário brasileiro. E hoje, 40 anos depois, a gente percebe também que as opiniões e críticas a respeito seguem sendo muito semelhantes. É inegável a força de Cabra Marcado para Morrer e a sua significância para a história do Brasil, assim como a história do documentário brasileiro. Principalmente, né, a partir de fatores como a força desses personagens que são encontrados na obra, né? Um desses casos, claramente, é a Elizabeth Teixeira, que para muitos é a principal dessa obra e que permanece sendo uma voz e um símbolo importante para a reivindicação de lutas brasileiras no campo.